Olá, queridos irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero encontrá-los bem, com saúde e na paz que só o Senhor Jesus pode nos dar. Estou feliz de poder, nesta oportunidade, comunicar a palavra do Senhor com vocês. Já faz aí alguns dias, vai completar um mês que nós estamos aí, que entramos aí no nosso período sabático. Mas como havíamos dito à igreja e assumido esse compromisso, nós estaremos aí todo domingo de ceia trazendo uma palavra para a igreja. E orando sobre isso durante algum tempo, o Senhor trouxe ao meu coração uma necessidade, um desejo de falar à igreja sobre um tema extremamente importante. E o tema é a oração. Eu quero, portanto, convidar você, a partir de hoje, a entrar conosco numa jornada espiritual, conhecendo e aprendendo sobre os princípios de Jesus, sobre a oração. Eu quero te convidar nessa noite, nesse momento, a abrir a sua Bíblia comigo lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 3, e eu já gostaria de te alertar, de te convidar e de te encorajar a estar com o texto aberto, porque nós vamos ler ele algumas vezes e é importante que ele fique aberto, não apenas no seu smartphone, no teu tablet, na sua Bíblia física de papel, mas também que esse texto fique aí guardado no teu coração. Amém? Vamos ler? Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 3, versículo 21, está escrito: E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba. E ouvindo-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Apenas até aqui, eu gostaria que você, nesse momento, fechasse os teus olhos, curvasse a sua cabeça e fizesse uma oração comigo nesse momento. Pai de amor, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor nosso e da igreja, pedimos que o Senhor fale conosco nesse momento, que este texto que nós acabamos de ler seja revelação de Deus, uma palavra rema para o nosso coração e que possamos, ó Deus, no nome de Jesus, entender a tua vontade, entender o teu querer para este tempo. Estamos vivendo um tempo novo. A nossa geração nunca viveu uma pandemia e nós precisamos de orientação como nunca para ouvir a tua voz e entender o seu querer. Em todo tempo assim nós oramos. Portanto, abra o nosso entendimento, fica conosco e receba toda a glória. Que não seja a minha palavra, mas que seja a palavra do Senhor, falando poderosamente aos nossos corações. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, queridos. Nós vamos falar a partir de hoje, Como eu disse, nós teremos aí um domingo por mês, onde eu estarei ministrando essa série de mensagens, e nós estaremos falando a partir deste domingo sobre oração. Eu quero estar olhando junto com você a vida de oração de Jesus. O evangelista Lucas, dentre todos os evangelistas sinóticos, ele se distingue dos outros porque ele faz algumas observações muito claras sobre a vida de oração de Jesus. E ele também se distingue porque ele é o único escritor gentil do Novo Testamento. Lucas, não sei se você sabe, ele era grego e ele era um homem de formação superior, médico e também um grande historiador. Os livros que ele escreve, tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos, eles refletem essa pesquisa de Lucas, Lucas, ele era também
um viajante, porque fica claro que ele acompanha Paulo em suas viagens missionárias, como por exemplo a Europa, a Roma e a Ásia Menor. Dos evangelistas, o que mais enfatiza a obra do Espírito Santo é Lucas. No Novo Testamento, ele é o que mais fala sobre a inserção, a vida e a obra do Espírito Santo na vida da igreja. Lucas mostra que tudo na vida de Jesus, desde o início do seu ministério, ou até antes, desde a sua concepção até a sua morte e ressurreição, foi feito através da unção do poder de Deus pela oração de Jesus. No livro de Atos, ele diz que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo para andar por toda parte, fazendo bem e libertando os oprimidos do diabo. Ao mesmo tempo, Lucas é o evangelista que mais fala da vida de oração de Jesus. Agora eu te faço uma pergunta. Por que será que Lucas se detém tanto? Por que será que Lucas ele é praticamente obcecado pela vida de oração de Jesus? Porque logo Lucas, um gentil, vai dar ênfase à vida de oração de Jesus. Nos relatos de Marcos e Mateus, por exemplo, nós vemos eles falarem sobre Jesus estar orando. Nós encontramos Jesus orando, contudo, nós encontramos Jesus orando ali naqueles evangelhos apenas 4 vezes. Como historiador que era, Lucas, ele olha para a vida apostólica da igreja primitiva e descobre que esta igreja, ela ora intensamente na presença de Deus. Possivelmente, em certo momento, chegou ao coração de Lucas uma pergunta que não quer calar. Por que esta igreja, que nasceu há pouco tempo, ora tanto? Com quem esta igreja aprendeu a orar? E fica claro para mim, pelo menos, que Lucas entende que esta igreja ora porque ela teve um bom professor. Lucas entende que a igreja aprende a orar por Jesus. A igreja, ela tem o seu modelo, o seu arquétipo central, Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que morreu na cruz e que ressuscitou ao terceiro dia em favor daqueles que o clamam, o buscam e o chamam. Então, essa igreja, ela aprende a orar com Jesus. Essa igreja, ela entende que ela precisa viver em oração, porque ela vê o seu mestre, o seu Senhor, vivendo aqui na terra, orando e buscando a presença do Pai. E eu creio que foi essa pergunta, com quem a igreja aprendeu a orar, que fez Lucas trazer uma pesquisa exaustiva sobre o ministério de oração de Jesus. Jesus, ele se revela nas Escrituras, através das lentes de Lucas, que ele é um homem de oração, um homem que busca a face de Deus. Se nós contarmos, por exemplo, quantas vezes Lucas registra Jesus orando, nós vamos encontrar nada mais, nada menos do que 11 registros de orações de Jesus. Jesus, ele ora no batismo. Você acabou de ler conosco que estando o povo a ser batizado, também o foi Jesus, e estando ele, Jesus, a orar, o céu se abriu, o Espírito Santo de Deus veio sobre ele como forma corpórea de pomba, e Deus fala ao seu filho. Perceba que ele ora quando a multidão o procura. Jesus, ele passa uma noite inteira orando para escolher os seus apóstolos. Ele ora para que os seus discípulos o reconheçam como Filho de Deus. Ele orou também no Monte da Transfiguração. Ele ora quando os seus discípulos foram pedir que ele os ensinasse a orar. Jesus ora em agonia intensa no jardim do Getsêmani. E ele
inclusive encoraja os seus discípulos ali a permanecerem em oração para não caírem em tentação. Agora veja, Lucas é o único evangelista que registra a oração de intercessão de Jesus na cruz. Quando, ao ver os seus algozes, Jesus clama ao Pai dizendo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Só Lucas registra o último momento de oração de Jesus na cruz, quando Jesus diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Diante disso, nós vemos que Lucas, ele faz questão de registrar Jesus orando no início do seu ministério lá no Jordão e no fim do seu ministério público lá no Calvário. O ministério de Jesus começa com oração, prossegue com oração e termina com oração. Por isso, a partir de hoje, eu quero iniciar aqui com você esta jornada espiritual, como eu falei, esta série de mensagens para a gente aprender princípios de Jesus sobre oração. E o princípio que nós vamos estudar hoje, é o primeiro deles, eu quero falar com você sobre o princípio da capacitação. Você que está anotando aí, e eu espero que muitos estejam, porque quando nós anotamos com caneta e papel, lápis e papel, quando nós escrevemos, nós retemos mais a informação e seria muito bom que todos tivessem essa prática. Mas para você que está anotando aí, anote aí o primeiro princípio da nossa série, é o princípio da capacitação. E eu quero destacar aqui que este princípio está esculpido no texto que nós acabamos de ler. Se você voltar lá no texto, eu quero ler de novo com você, porque mais importante do que aquilo que eu vou falar é o texto que nós lemos. O texto diz assim: E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. É interessante que este princípio ele está esculpido no texto, porque a oração ela é a vida da igreja. Irmãos, percebam que a oração ela é o oxigênio da igreja. Sem oração não existe igreja. Sem oração não existe o poder do Espírito. Sem oração não há manifestação de Deus no meio da igreja. E foi a oração de Jesus, o modelo que Jesus nos deixa como um homem de oração, que nos faz olhar para a igreja como um lugar, um ambiente onde deve ser regado por oração. São as pessoas que oram como Jesus orou, que têm a capacidade em Deus de levar a igreja a um nível muito maior. São aqueles que oram, que de fato sustentam, que são os pilares da igreja. O que constitui, o que fortalece a igreja de Jesus não é dinheiro, não é economia, não são os seus líderes em tese, mas o que fortalece, o que solidifica, o que edifica, o que é o pilar central que sustenta a igreja é a oração. Sem oração, nós não conseguimos alcançar o coração de Deus, e sem alcançar o coração de Deus, certamente eu e você não vamos descobrir qual é o seu desejo para as nossas vidas. Nós não vamos conseguir, por exemplo, descobrir qual é o nosso propósito, para que Deus nos chamou, por que Deus nos chamou e nos escolheu. É interessante que quando nós olhamos para esse texto e vemos Jesus orando, nós percebemos aqui 3 coisas maravilhosas acontecendo. Coisas estas que eu acredito que você gostaria que acontecesse na sua vida. Eu, pelo menos, quero e desejo que isso aconteça. Veja, quando Jesus ora, em primeiro lugar, diz o texto sagrado que o céu se abre. Isso nos leva a crer que
mesmo com as portas físicas da igreja fechada, mesmo com todo o comércio fechado, mesmo com tudo parado, o céu continua aberto quando nós oramos. Tudo pode estar fechado, mas o céu de Deus permanece aberto para aqueles que oram e que buscam a presença dele. Em segundo lugar, com o céu aberto, o Espírito Santo desce. Ou seja, quando nós oramos, o Espírito Santo de Deus que habita no ser, no crente, no cristão, ele se manifesta. Ele desce, ele vem sobre a igreja para trazer sobre esta igreja capacitação de Deus. Em terceiro lugar, quando há oração, o Pai se manifesta de forma audível. Ou seja, quando estamos inseridos num ambiente de oração, coisas poderosas acontecem. O céu se abre, o Espírito Santo de Deus vem, e a voz de Deus que nos guia em todo o tempo, ela se faz audível aos nossos corações, de modo que nós possamos então ser guiados e tocados, impulsionados e empoderados por Deus para seguir em frente, cumprindo o nosso chamado, cumprindo o nosso propósito. Você vai perceber aqui nesse texto que a essência da oração é a intimidade, é a comunhão e é o relacionamento com Deus. Deus não está interessado, me parece, pelo ler das Escrituras, pelo estudo da palavra de Deus. Me parece que Deus não está interessado numa repetição vazia de palavras. Deus não está interessado numa reza. Não, Deus está interessado numa oração que se demonstra, que se revela numa vida de intimidade, de comunhão e de relacionamento com Deus. Veja, nós somos moldados dia após dia através dos relacionamentos. Os relacionamentos, eles têm poder de fazer com que eu e você sejamos pessoas melhores ou piores, porque inevitavelmente, quando estamos inseridos em relacionamentos, nós ou nos permitimos influenciar ou somos influenciadores. Agora, quando nós estamos num relacionamento íntimo, de comunhão com Cristo, com Deus, inevitavelmente nós somos melhorados dia após dia, porque somos transformados à imagem daquele que nos chamou, Jesus Cristo, o Senhor da igreja. E então nos tornamos, a cada dia, pelo relacionamento, pela comunhão, pela intimidade com Deus, somos transformados de glória em glória, sendo aperfeiçoados dia após dia, para que possamos, a cada dia, nos tornar mais parecidos com Cristo. A verdade é que quando nós oramos, o Espírito Santo vem sobre nós e nos dá a confirmação de que nós somos filhos de Deus. E algo interessante acontece quando nós analisamos os evangelhos de Marcos e Mateus, porque eles registram o batismo de Jesus, mas eles não falam nada sobre este detalhe. Já Lucas registra que quando Jesus vai ser batizado, ele está orando. E aí você pode se perguntar, mas pastor, por que o céu se abriu? O que provocou a abertura do céu? E veja, lendo o relato de Lucas, nós podemos entender que o céu se abre simplesmente porque Jesus está orando. Jesus está buscando. E quando se ora, coisas sobrenaturais acontecem. Quando se ora, o Pai para e inclina os seus ouvidos para ouvir a nossa voz. A exemplo disso, nós temos a descida do Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo à igreja. Quando que o Espírito Santo se manifesta na igreja? Nós lemos lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 14, que o Espírito Santo se manifesta à igreja quando a igreja está orando. A igreja estava passando por um período de 10 dias ali até então,
buscando a face de Deus, buscando a presença de Deus. Jesus havia sido assunto aos céus e ele havia deixado uma promessa que ele iria para o Pai, mas enviaria para nós o Consolador, aleluia. E ele o faz. 10 dias de oração, 10 dias de busca intensa da igreja, e o Espírito Santo vem e ele os batiza com fogo, ele os batiza no seu poder. E eles então ali são capacitados para viver coisas extraordinárias, para fazer a obra de Deus, para vivenciar coisas que eram impossíveis de ser vivenciadas se não fosse a infusão, o poder, a glória de Deus manifesta na vida deles através do batismo com o Espírito Santo. Eu quero dizer com isso que não pode haver manifestação do Espírito na igreja se a igreja não orar. Não pode haver conversões, transformações grandiosas na sociedade se a igreja do Deus vivo não se dobrar em oração. Porque a oração, ela promove o derramar do Espírito Santo sobre a igreja. E amados, eu tenho orado sobre quais temas abordar com a igreja, sobretudo nesse período de pandemia. E o Senhor tem nos dito de forma muito clara que é tempo da igreja retomar a sua vida de oração. Porque a oração produz em nós a revelação do amor de Deus por nossas vidas. E quando nós entendemos que somos amados pelo Pai, o amor de Deus, ele lança fora todo medo, porque o perfeito amor veio estar sobre nós. Quando nós oramos, nós somos capacitados por Deus para viver dia após dia o nosso chamado. Perceba, amados, a pandemia veio e tudo parou, mas uma coisa não parou: a obra de Deus não parou. A obra de Deus não para. Deus continua contando com você e comigo na pregação do Evangelho, no sustento da sua obra, no empenho que nós devemos ter para que as pessoas sejam alcançadas, para que o Evangelho seja pregado, para que as pessoas sejam tocadas de forma poderosa neste último tempo em que vivemos sobre a terra. E eu quero te encorajar a viver uma vida de oração, para que você receba toda a capacitação de Deus, para que você possa viver o teu chamado, para que você possa viver intensamente aquilo que Deus tem para você. Veja, nós vivemos um tempo, hoje, em que nós estamos impedidos, pelo menos momentaneamente, de nos encontrar como igreja, de estar reunidos no templo, né? E isso tem nos feito repensar algo, repensar sobre a efetividade da igreja. Porque, amados, a igreja física, prédio, pode fechar. Mas a igreja do Deus vivo, essa permanece, avançando dia após dia, cumprindo a obra de Deus. Um fato interessante acontece nesse tempo em que vivemos. Há estudos que dizem que a pornografia aumentou assustadoramente. Né? Nós vemos que a internet ela é utilizada muitas vezes para coisas vis, para coisas erradas, para imoralidade. Mas nós temos na internet também uma grande oportunidade de alcançar milhares, milhões de pessoas para Cristo, através do compartilhamento desta mensagem, através do compartilhamento do link dos cultos. Você pode ser um evangelista efetivo quando você pega lá o link do culto da sua igreja e você compartilha aí com 5, 10, 15, 20 pessoas. Você faz com que esta mensagem se torne relevante na vida de outras pessoas. E eu quero crer que Deus está nos despertando nesse tempo para orar. E em orando, ouvir a sua voz. E em ouvindo a voz de Deus, entender que Deus quer fazer coisas novas e grandes conosco neste tempo. Eu quero que você entenda que o poder de Deus é liberado sobre a vida daqueles que o buscam. Jesus ele disse que aqueles que o buscam, de maneira nenhuma, serão lançados fora.
A palavra de Deus diz que quando nós buscamos a Ele, nós o encontramos. Eu quero te encorajar neste último tempo em que estamos vivendo a ser capacitado por Deus através da oração para romper, para chegar a lugares que você nunca chegou, para você alcançar pessoas que você nunca sonhou que alcançaria, mas você vai alcançar porque você vai ser motivado, impulsionado, capacitado, empoderado pelo poder de Deus para pregar a palavra, para neste tempo de isolamento social buscar maneiras efetivas e diferenciadas para levar a palavra de Deus, o Evangelho de Deus, a todo aquele que o procura. No texto que nós lemos, nós vimos que 3 coisas maravilhosas aconteceram quando Jesus orou. Primeiro, o céu se abre. Em segundo lugar, o Espírito Santo de Deus se manifesta. E em terceiro, a palavra de Deus, ela se torna audível aos ouvidos. E Jesus diz algo interessante para o seu filho. Ele diz assim: Tu és o meu filho amado, em quem eu me comprazo, ou seja, em quem eu tenho prazer. Eu não sei por qual frase você vive. Eu não sei o que motiva a tua vida, tua caminhada cristã. Mas uma das maiores necessidades que eu particularmente tenho é que o Pai olhe para mim e diga: Eis aí o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a minha maior necessidade como homem, como cristão, é que Deus olhe para mim e tenha prazer na minha vida. Não por causa dos meus atos religiosos, não por causa da minha maneira de ser ou forma de fazer as coisas na igreja, mas por conta da minha essência, por conta de quem eu sou diante dele. E eu só posso ser quem Deus espera que eu seja se eu estiver cheio do Espírito Santo. E ninguém pode estar cheio do Espírito Santo sem vida de oração. Por isso, eu quero te encorajar hoje a estar desenvolvendo uma vida de oração efetiva. Às terças-feiras nós temos as nossas reuniões, não estamos podendo ter nesse momento por conta deste novo decreto municipal, mas independente de estarmos na igreja ou não, você pode, no tempo do culto de oração, aí na sua casa, ir para o seu altar de oração. Eu queria que você tenha um altar de oração aí na tua casa, amém? Esse altar geralmente é uma cama, é um lugar ali no cantinho do quarto, é um lugar separado que a gente para dobrar o nosso joelho e orar e buscar a face de Deus. Eu quero crer que nesse tempo você vai procurar esse lugar e você vai buscar a face de Deus como nunca. Eu quero te encorajar a que você ore, pedindo que Deus revele ao teu coração qual é o teu propósito, para que você possa, como uma flecha, atingir o alvo. Nós somos, queridos, como flechas nas mãos de um guerreiro habilidoso. Nós estamos nas mãos de Deus e se de fato formos empoderados por Ele, seremos aquelas flechas que atingem o alvo, que cumprem o propósito e que chegam a lugares altos com Deus. Eu quero te encorajar a falar com Deus. Nós aprendemos que através da oração nós somos capacitados. E eu quero orar com você para que Deus nos capacite, nos unja, nos encha com seu Espírito, para que nós possamos chegar a lugares altos com Ele. E atingindo o alvo, possamos glorificar o nome dEle a cada dia. Amém? Vamos orar? Você que chegou até aqui conosco, feche os teus olhos, curva a sua cabeça, faça uma oração conosco, por favor. Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos, aprendendo mais da tua palavra e ouvindo como igreja a voz do Senhor para que possamos atender às tuas expectativas, ao teu querer, ao teu desejo. Fica conosco, Pai. Nos abençoe, que o Senhor nos unja e possamos, então, ungidos e empoderados pelo Senhor, capacitados por Ti, possamos cumprir o nosso ministério, cabalmente o nosso ministério, a cada dia possamos atingir o Teu alvo. Fica conosco, Pai, nos abençoe, nos dê uma semana poderosa na Tua presença
e que a nossa oração seja constante. Que oremos no Senhor a cada instante, sem cessar, mas que também tenhamos um tempo dedicado de oração diário para buscar a Tua face, para falar contigo e para receber do Senhor a orientação que precisamos. Fica conosco, nos guarda, nos livra do mal, Senhor. Que o pão de cada dia seja nos dado a cada dia, como diz a Tua palavra, e possamos então poder viver a nossa vida com a segurança que só o Senhor pode nos dar. E a nossa segurança está em Ti, porque o Senhor é o nosso Deus. A nossa vida, ela é por um tempo vivida neste plano, mas a Tua palavra diz que um dia nos encontraremos com o Senhor nos ares e viveremos por toda a eternidade. Oramos e vivemos por este dia. Fica conosco, nos abençoe. Despede a igreja, Pai, que tenhamos todos uma semana poderosa na Tua presença. Assim nós oramos. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe vocês. Tenham todos uma ótima semana na presença de Jesus e que você possa viver o extraordinário de Deus. Amém? Amamos vocês, estamos com saudades, mas sabemos que é um tempo de Deus para a igreja local e para a nossa vida, para a família pastoral. Mas logo, logo estaremos de volta com vocês e viveremos muitas coisas lindas e poderosas de Deus juntos, porque Deus tem grandes propósitos para o seu povo nessa cidade amada de Pederneiras. Amém? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Um forte abraço. A paz do Senhor.